Mas aí tu tocou, já que a gente tava falando de corrupção, não tem como a gente não voltar aqui pro nosso queridíssimo Brasil, né, meu irmão? Ô, professor, que tem pra tu me falar? Como é que os teus anos de experiência, olhando o que acontece no mundo, dando aula e o caralho, tem pra dizer sobre Banco Master e Daniel Vorcaro, meu irmão? Porra. Cara, esse é um escândalo, Antes dele, a gente teve a Lava Jato. Em primeiro lugar, tu acha que ele é da mesma magnitude de uma Lava Jato? Vocês acham? Eu acho que é maior, né? Porque, inclusive, ali na Lava Jato tinha muita coisa que não era verdade, né? E esse aqui do Master, se você está puxando, você está vendo que não, as pessoas realmente estão envolvidas, a coisa é grande mesmo, é muito maior. Então, eu acho que Foi o que ela disse. eu acho que agora é uma coisa mais séria, e mais verdadeira. Então, tá mais perigoso, né? Porque se você puxa todo o fio, vai pegar o quê? Faria Lima. E aí já a turma do mercado já fica, né? E alta Enquanto cúpula fica pegando política. só político, tá bom. Agora começar a pegar a turma do mercado é complicado. Então, aí aqui, ó, vamos lá. Aqui, eu tenho o seguinte medo. Quando teve a Lava Jato, que a gente viveu um tempão. Porra, mané, eu não aguento mais político me roubando, cara. Toda hora os caras estão me roubando. E aí, quando os caras são pegos, os caras são soltos, não acontece porra nenhuma. Pô, tem vagabundo. Porra, pegaram um cara com 50 milhões de reais na mala, dentro da casa do cara, e em dinheiro. Que porra é essa, meu irmão? O outro compra uma casa com dinheiro vivo. Entendeu? Uns bagulho que tu vai ficando, que porra é essa? Que doideira. Aí, chega um cara falando, não, isso aqui eu sou antissistema, meu irmão. Eu sou diferente, eu vou fazer aqui as coisas diferentes. Porra. E aí não é bem assim que acontece, né? Mas eu tô dizendo tudo isso daqui, cara, pra dizer que eu esqueci qual que era o ponto inicial. Como que a gente resolve a corrupção no Brasil também, né? Isso é difícil, é difícil. Porque o que acontece? Os caras lá esse bagulho do Banco Master, ele é um troço que ele pega todo mundo, cara. Ele não tem Só um espectro tipo, político. não dá pra só... você... ele pega todo mundo. Então tem o juiz. Não é qualquer juiz. É um puta de um juiz, tá? Lembrei. E aí, eu tenho medo que na época da Lava Jato, uma galera começou a ter o sentimento de tem que se fuder todo mundo. E eu não ligo, meu irmão, qual é o jeito que o cara vai se fuder. É que eu sempre achei que esse cara fosse ladrão, entendeu? Toda vez ele esfregou na minha cara as paradas e se deu bem, e agora ele vai se fuder se Deus quiser. E aí esse sentimento leva pra todo mundo é meio Batman, né? Ou eu queria que os caras fossem Batman. Então o Moro surfa nessa. O cara é eleito depois, tudo mais, né? Porra, esse cara é o Batman. Esse cara bota pra fuder e eu não quero nem saber se tava dentro da regra ou se não tá. Eu só quero ver esses caras se fuder. E esse sentimento que a gente teve empresas enormes no Brasil sofrendo pra caralho. E assim, não tô falando que os caras não tem que se fuder, não tem que devolver dinheiro, mas daí é tu destruir toda a reputação da empresa por causa de um cara. Enfim, tem um monte de problema nisso, né? Mas era esse sentimento do não aguento mais esses caras me roubando, que levou, talvez, a tudo isso aí, tudo isso aí ser aceito em boa medida pela sociedade, né? Agora, a gente está tendo um escândalo muito sinistro dentro de uma condição política muito intensa. Então a gente está tendo agora um ministro, o Alexandre de Moraes, envolvido. Até agora eu não sei por que a esposa dele tinha um contrato daquele com o Banco Master, né? De um cara que toda vez que tu fala dele é um ataque à democracia, né? Que, porra, não tem muito como se defender, porque não é mais um ponto de vista viés político. Então não é sobre o cara, se ele julgou o Bolsonaro de forma honesta ou não. Isso não é mais. Eu não consigo mais. Não estamos falando de uma opinião política do Alexandre de Moraes. Estamos falando de uma parada de. Por que tá todo mundo falando que tu tá pegando dinheiro aí, mano? E tu não quer me falar qual é, e tu não quer me explicar qual é. Tá todo mundo falando que tu tá pegando dinheiro pra caralho aí. Dinheiro não tem partido político, né? E será que a gente vai começar a ter a mesma... É que nesse caso não tem empresa a ser destruída, né? Mas essa sensação de justiceiro
pode, de certa forma, atrapalhar a coisa. Isso tudo num contexto... Desculpa que eu tô falando pra caralho. Não. Isso tudo num contexto que a gente sabe que o STF não quer que ande, os políticos não querem que ande, a Faria Lima não quer que ande. No máximo, a Polícia Federal, eu e vocês aqui querem que ande. Uma parte da Polícia Federal. Então, a gente tem um escândalo que promete que, caso seja levado a cabo, a gente tem aqui uma oportunidade de de jogar a luz numa puta de uma sujeira que vem de muito tempo, né? Que pode nos livrar ou de votar errado de novo, por exemplo, né? Mas também, dependendo da intensidade que a gente vai, isso pode ter algumas... pensa no que a gente falou desde o começo. A gente resolve uns problemas e depois a gente lida com o problema que a gente criou, né? Então, corre o risco de acontecer de novo. Com tudo isso que eu falei, dá-lhe aí vocês agora. Banco Master. Ó, vamos lá. Eu acho que tá difícil, mas a gente tem que ser justamente aquilo que a gente começou a falar. Para ir chegar no ponto, para chegar na verdade, na quintessência da verdade. Tudo isso que você falou é verdadeiro, mas veja bem, vamos raspando e vamos chegando aonde? Olha, isso está ligado às bets. Essa que é a jogada. Como é que está hoje? Boa parte, são mais de 150 bilhões de reais que está indo para as bets, que são estrangeiras, está fora do Brasil. Isso aí é lavagem de dinheiro pesada, saindo grande benefício social, inclusive. Evasão de divisa. E vamos lá. Onde que o pessoal tá pegando o Bolsa Família e jogando nas bets? Tá pegando o Loas e jogando nas bets. Pô, já que tu tá falando de bet, eu vou perguntar logo. Na opinião de vocês aí, é proibindo que resolve ou é regulando direito? Não, tem que regular direito. Proibir é aquela coisa besta que vai dar sempre ilegalidade. Porra, então temos que regularizar isso, fiscalizar. Como tem que se fiscalizar o jogo do bicho também, não tem que se proibir, que é besteira. Porra, é isso. Tá certo. E não só o jogo do bicho, a maconha também. Também. Papo reto, porra. Pô, professor de geografia. Sim. Da USP. Com esse cabelinho. Porque isso tudo é uma grande besteira. Já tentamos do jeito que estamos tentando, né? Não funciona. Você só piora as coisas. Então você veja só, foi feita uma legislação, por isso que inclusive pegaram agora o Ciro Nogueira, foi responsável por levar isso no Congresso, para quê? Para justamente permitir que se tirasse o dinheiro do salário social, né, que o governo dá, do Bolsa Família, para você jogar nas bets. É complicado isso daí. Então você está tirando, não é, do aposentado, tá certo? Do cara que está ferrado aí para puxar dinheiro para quê? Para o banco dele. Então essa é a origem de tudo. Então vamos lá, sabe quem que está saindo incólume até agora? Paulo Guedes. O Paulo Guedes foi responsável por essa maquinação. Cadê o Paulo Guedes? Ninguém fala dele, você percebe? Então, eu acho que também está tendo muito isso, porque é difícil você chegar nas pessoas que realmente foram responsáveis por esse jeito de se puxar o dinheiro do pobre, porque é isso que está acontecendo. Então, peraí. A gente começa falando de Banco Master e estamos falando de bet. Qual que é a ligação? O Banco Master é o início do... Se a gente for puxando o fio, a gente vai encontrando tudo isso daí? Isso, porque vai canalizar para eles esse dinheiro que o cara tá jogando nas apostas. Então, isso vai para ele. E outra coisa também, e esses juros escorchantes também. Então, isso puxa dinheiro para quê? Para o setor bancário. Então, veja, tem um pessoal que está escondido, mas que está levando muito dinheiro, que está sendo o grande beneficiário. Estourou com o Vorcaro porque ele exagerou, né? Mas esse mecanismo é maior. Tem essa coisa das bets que pega dinheiro, leva para fora. Tem a coisa dos juros muito altos, que puxa dinheiro. E me desculpem, e também tem muito pastor picareta também que puxa dinheiro, também não é para desenvolver a fé e o espírito, não. É para ganhar dinheiro também. Então tem tudo isso prejudicando o poder aquisitivo do brasileiro e ele não está percebendo. Então aí é mais fácil pôr o Alexandre de Moraes como culpado, entende?
Não que Porra, ele, mas- não, que ele não seja um grande com todo respeito, né? Como é que eu ia me perder, eu ia me passando aqui. Eu já ia me passando aqui. Não que não tá esquisita essa história meio mal contada. Gilmar Mendes, esquisito e meio mal contado. Não dá pra gente... E aqui a gente vai... Vamos lá. Então me fala... Você ia falar alguma coisa sobre isso? Vai. Não, Sobre eu ia isso. só trazer uma reflexão aqui, né? Eu não tenho solução para acabar com a corrupção no Brasil. Eu acho que isso é um problema tão enraizado na nossa sociedade que é humano o problema, não é só nosso. é muito tempo de educação e etc. Mas assim, eu acho que a tecnologia ela pode ser uma grande aliada nisso, né? Ao mesmo tempo que a tecnologia deixa o humano ali com a palma da mão dele apostando grana de madrugada compulsivamente, e drenando todo o salário que ele ganha de trabalho suado, o benefício de governo, a tecnologia também permite que a gente rastreie dinheiro, né? Permite a gente automatizar e despessoalizar alguns processos de governo que precisam ser impessoais, né? Então, eu acho que, cara, se tudo der certo, num futuro não tão distante, a gente vai ter menos espaço para corrupção acontecer em alguns lugares em que hoje ela ocorre, justamente porque você vai rastrear mais a grana, e aí a gente entra naquela parada do Pix, né, que agora, antes teve um puta alvoroço nisso aí, porque estavam querendo rastrear, aí o governo voltou atrás, aí estourou aquela máfia das fintechs da Faria Lima, e agora sim a gente tem um maior controle sobre isso. Eu acho que esse exemplo ele serve para vários outros processos da sociedade, governo, burocracia estatal, que a gente vai acabar resolvendo de uma forma mais direta com tecnologia, com inteligência artificial. Isso tende a ajudar, mas assim, acho que a gente ainda tem um longo caminho, e eu acho que o caminho vai pela educação, vai por a gente Sim, reforçar a educação. importância da política, né, cara? Porra, a política não é um espaço para forasteiro que acha que chega aí e impõe sua vontade, é só uma questão de fazer. Não, ela é um espaço para você construir a coisa, tem que saber fazer política. A política é sério pra cacete, né? Então a gente tem que ter gente boa, qualificada, ocupando esses espaços, e a partir do momento que o brasileiro ele perde a fé na política, a gente entrega isso para quem quer fazer o pior possível dela. E por que a gente tá nessa condição, então? Por que a gente tem uma classe política esquisitona? Por que a gente não tem os caras que nem tem na Dinamarca? Vou chutar. Porque a gente é uma sociedade jovem. Porque a gente ainda não se desvencilhou de coisas mais básicas do que isso. A gente ainda tem problema com saneamento básico, por exemplo. Então, e tem gente pra caralho, muito diferente uma das outras, inclusive, né? Então, tudo isso vai tornando tudo o que a gente vai fazendo cada vez mais difícil. As pessoas são representadas de uma forma... o critério é estranho, né? Então, a gente tem coisas, a gente tem distorções, como, por exemplo, o número de representantes, né? O jeito que a gente escolhe, ou que a gente definiu o número de deputados é estranho. Ele não faz muito sentido quando você pega pra ver legal, né? Se você colocar os estados do norte na conta, por exemplo. Então, as nossas regras, elas foram pensadas para outros tempos. Vocês concordam? Será que tá na hora da gente pensar num outro conjunto de regras? Porque o nosso conjunto de regras ele vive sendo remendado, porque ele tem tanta regra que abre para tanta interpretação que ele vive sendo... A gente tem PEC pra caralho o tempo inteiro, né? O que vocês pensam sobre isso? De fato é difícil, mas o que falta? Falta exatamente a ideia de projeto nacional, eu acho. Você começou falando da questão das elites. Acho que nossas elites estão cansadas, estão antiquadas. Elas ainda olham o Brasil como um fazendão, né? É só agro, é só exportação de commodities. Espera, o mundo está muito mais complicado. Então, como é que a gente vai fazer? Eu acho que está em marcha uma mudança das elites brasileiras. Tá? O teu próprio programa ajuda, porque isso que a gente está fazendo é preparar a juventude para vir assumir isso aqui. Entende? Então tem que ser uma juventude mais esclarecida. Eu vejo muita gente se esforçando para estudar. Eu sou professor, então eu vejo como o brasileiro rala para estudar, quer melhorar de vida, se esforça, né? Transporte difícil, tudo é difícil, mas a turma está... O que tem faltado? É uma questão ideológica. A gente entrou muito no barulho de que tinha que privatizar tudo, que privatizando era melhor, porque justamente no Estado tem corrupção. Mas espera um pouquinho. Mas a corrupção vem de quem corrompe. E quem que corrompe? É o pessoal do mercado que corrompe. Então não é essa relação.